Quais são os 5 tipos de perfis de pessoas que são mais susceptíveis a entrar em um grupo religioso ou em uma seita? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. Quando falamos sobre quais são os perfis de pessoas mais susceptíveis às crenças, verificamos que são pessoas que, na verdade, passaram por determinados problemas. Por exemplo, um dos perfis que essas pessoas têm são pessoas em crise. O porquê? Porque são pessoas que, na verdade, por exemplo, perderam o emprego, estão em situação de luto, de divórcio, na verdade, ou de doenças graves, né? Então essas pessoas têm necessidade de apoio, de conforto e de segurança. É por isso que essas pessoas são totalmente, influenciadas por religiões e seitas, porque elas estão totalmente fragilizadas, tá? Então as mesmas entram em determinados grupos porque elas recebem, na maioria das vezes, promessas de salvação e de cura e de resoluções de problemas. O segundo perfil de pessoas que entram, em grupos religiosos e em seitas são pessoas que têm uma baixa autoestima muito grande. Por quê? Porque essas mesmas pessoas têm um sentimento de inferioridade muito grande. Na verdade, elas têm insegurança e, por exemplo, também tem um sistema de inadequação, ou seja, elas não são aceitas em nenhum lugar. Então essas pessoas, na verdade, são totalmente, vamos dizer assim, dispersivas, porque não se encontram em lugar nenhum, tá bom? Então essas pessoas, na maioria das vezes, elas buscam por aceitação e validação. Então é por isso que elas são totalmente suscetíveis a líderes religiosos e carismáticos. Olha, aqui até está chovendo, começou a chover agora, tá bom? Então, por isso, por exemplo, que essas pessoas são totalmente suscetíveis a líderes carismáticos e religiosos, porque elas, na verdade, têm a promessa, esses líderes têm a promessa que essas pessoas entraram em um lugar que é totalmente acolhedor e que elas fazem parte de um meio. Então é por isso que essas pessoas, quando entram nesse meio também, é muito difícil de sair. Um terceiro aspecto também, um terceiro tipo de personalidade são pessoas que são isoladas socialmente, ou seja, pessoas que não têm amigos, não têm familiares, na verdade, não têm comunidades e nem força de apoio. Então as mesmas buscam uma espécie de contato humano, E na maioria das vezes são pessoas que estão em luto também, Por exemplo, têm uma autoestima muito baixa. Então, por essas pessoas se sentirem totalmente isoladas, se chega um grupo religioso, independente qual seja, vai falar para essa pessoa promessas de salvação, de pertencimento ou de algum sentido na vida, essas pessoas são totalmente angariadas para esse meio, porque na verdade elas vão se encontrar em um determinado lugar. Então muitas vezes, por isso que quando você remete a um certo tipo de crítica a um sistema religioso, a pessoa ela se sente totalmente, vamos dizer assim, ferida e enganada. Por quê? Porque ela acredita que a crença é uma parte constituinte da vida dela, porque a crença ou a religião é que salvou a pessoa de si mesma, tá? Então é por isso que essas pessoas, na maioria das vezes, não aceitam críticas, na verdade, sobre suas crenças, e elas vão ser totalmente reativas, porque você está, por exemplo, questionando algo que salvou ela de um determinado problema, ou seja um problema existencial, ou seja um problema financeiro, ou seja um problema de luto, ou então em relação à baixa estima, tá bom? O quarto tipo de pessoa que entra também para o meio religioso são pessoas que, por exemplo, buscam por sentidos e propósitos. O porquê? Porque a mesma, por exemplo, pode ser uma pessoa até rica ou pobre, a pessoa já tem tudo aquilo que quis na vida, praticamente conquistou. Então a mesma, na verdade, vai ter uma certa insatisfação com a vida, Falta de objetivos também e questionamentos existenciais. Então ela procura algo maior do que si mesmo, tá? E a mesma procura esse propósito de vida. Então a seita e as religiões, na verdade, vão embarcar essa pessoa para o seu meio e a pessoa fica totalmente presa. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo,
existiu, na verdade existiu, não, descobriu um sentido de vida que vai além das suas necessidades mais pessoais. Por exemplo, quando você fala sobre a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, ela fala o seguinte, que pessoas que têm as suas satisfações, por exemplo, mais básicas da vida satisfeitas, no topo, na verdade, dessa pirâmide, ela sempre vai procurar o quê? Algo que dê sentido, porque ela já tem um trabalho perfeito, já tem uma família muito boa, já tem uma constituição financeira já bem embasada, na verdade, já tem filhos ou netos também, né? Já tem uma vida muito mais, vamos dizer assim, consolidada. E muitas vezes essas pessoas se sentem totalmente perdidas, tá? Então as mesmas vão procurar o quê? Algo que lhe dê sentido à sua vida, porque parece que a sua vida é fugaz, demasiada tediosa, vazia, sem sentido. E muitas vezes as pessoas acreditam que somente as pessoas que não têm condições financeiras que são religiosas, mas também tem muitas pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, porque essas pessoas também, na verdade, buscam uma necessidade de sentido, tá bom? E o quinto aspecto que a pessoa tem, a quinta personalidade de pessoas que entram facilmente em religiões, são pessoas que têm uma natureza totalmente ingênua e influenciável. Porque as mesmas, por exemplo, não têm um senso crítico muito grande. Na verdade, pessoas que têm pouca informação e é baseada muito mais em questão de crença, em sensação, ou que não segue, na verdade, as suas próprias intuições acerca das crenças, sabe? Ou seja, é uma pessoa que é totalmente aberta, uma pessoa que se diz totalmente aberta e não tem um campo dogmático, vamos dizer assim, como base. São pessoas que são mais influenciáveis, porque o novo o encanta também, porque vai criar um tipo de espiritualidade diferente para essa pessoa. Então essa pessoa, como não tem um senso crítico muito bem desenvolvido e que é muitas vezes guiado pela emoção de ter algo novo e diferente e que dê também, por exemplo, uma sensação de sentido de pertencimento e que não tem, na verdade, um senso crítico muito grande, essas pessoas também, tá bom? Elas entram no meio, né, no meio religioso, porque ela tem uma vulnerabilidade muito grande, tá bom? Porque, por exemplo, ela tem uma facilidade de ser manipulada sucessivamente pelas propagandas, né? Sistemas religiosos trabalham muito bem com propaganda em questão de cura divina, propósito também e um senso de pertencimento, tá bom? Então o tema de hoje foi referente, né, às características desses tipos de pessoas que entram facilmente em um seio religioso, seja de seita ou não, tá bom? Porque as pessoas, na maioria das vezes, sempre têm essa necessidade de pertencimento, de acolhimento, de ser aceita e de ser amado. E muitas vezes, como não tem isso na própria família, ela sempre vai buscar mesmo, tá bom? Na religião. Então muitas vezes as pessoas procuram ter mais alento, vamos dizer assim, na religião do que na própria família. Então por isso que as mesmas se encontram nessa religião, se estabelece um princípio muitas vezes de família, e essas pessoas também são totalmente ludibriadas e envolvidas por esses líderes religiosos que apregoam, né, essas curas. Inclusive eu vou colocar aqui para vocês um vídeo, né, para vocês, onde fala quais são as técnicas que os líderes usam, na verdade, para poder, né, angariar pessoas e ficarem presas nesse ciclo religioso do qual que eles vão prender também esse tipo de pessoa, tá bom? E se o nosso conteúdo foi relevante para você, tá bom? E se você estiver gostando dos nossos conteúdos, envie esse vídeo para alguma pessoa que você conheça, que na verdade está meio com dúvida se entra em um sistema religioso ou não. Mas a informação que você tenha sempre que é bom ou possível, porque a maioria das vezes as religiões têm uma questão totalmente tóxica. Elas não trabalham em favor do indivíduo, mas sim elas trabalham em favor da sua própria religião, para que a religião se mantenha. E por isso as mesmas se aproveitam da vulnerabilidade dos seus fiéis. Então, se esse vídeo para você fez algum sentido e se você está apoiando, está gostando do nosso trabalho, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E também, por exemplo, comentem as experiências que vocês tiveram com algum tipo de pessoa, por exemplo, que aproveitou a sua debilidade em um determinado momento, né? Seja de luto ou de dificuldade. Porque na maioria das vezes os religiosos, eles sempre trabalham no campo em que nós somos mais vulneráveis, tá bom? Então, como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima!